Boa tarde a todos. Damos início agora ao segundo colóquio do sexto grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política. A apresentação de hoje seria presidida pela professora mestre doutoranda Cláudia Afânio, que por razões de saúde não pôde comparecer. A professora Cláudia Afânio, ela é titular da cadeira número 1, uma das fundadoras do grupo de pesquisa, cujo o patrono é Friedrich Nietzsche e a patronese é Simone de Beauvoir. A professora Cláudia Afânio é doutoranda em Ciência Política e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. É graduada em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, atual Unicuritiba. Ela também é analista judiciária no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A sua atuação é especialmente nas áreas de filosofia política, filosofia do direito, teoria geral do direito, direito constitucional e direito eleitoral. O tema de hoje, que será presidido por mim, em substituição à professora Cláudia Afânio, será o legal design na justiça eleitoral. Participarão deste colóquio, estão escalados para participar deste colóquio, a acadêmica Sabrina Kossatz Borba, que ocupa a cadeira 15, que é acadêmica da Unicuritiba, o acadêmico Rafael Jason Prestes, que ocupa a cadeira número 11 e é acadêmico da Unidom Bosco, a acadêmica Gabriele Cristina Sokol, que ocupa a cadeira número 17 e é acadêmica da Unidom Bosco, e a acadêmica Larissa Luize Adami, que ocupa a cadeira 29 e também é da Unidom Bosco. Lembramos que, durante o colóquio, vocês deverão preencher uma lista de presença, que será disponibilizada em breve no chat. Então, a partir de agora, eu chamo a acadêmica Gabriele Cristina Sokol, que ocupa a cadeira 17, que é acadêmica da Unidom Bosco, para fazer a sua apresentação. Então, boa tarde, Gabriele, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Eu vou apresentar aqui os meus slides. É só clicar aqui no apresentar, né, professor? Sim, é ali mesmo. Tá. Eu esqueci de esclarecer que a apresentação é 10 minutos para os patronos e 20 minutos para o tema, tá? Tá. Bom, boa tarde a todos. A minha patronese é a Berta von Suttner. Ela nasceu em 9 de junho de 1843 em Praga, que é a atual República Tcheca. Resumidamente, ela foi escritora, pacifista e compositora de música austro-húngara. Foi a primeira mulher a receber o Nobel da Paz por ser líder ativa do movimento pacifista. Aos 46 anos, ela publicou o romance Abaixo as Armas, e no livro, então, ela descreve os horrores da guerra pela perspectiva de uma mulher e defende o pacifismo, ou seja, a ideia de que é possível resolver os conflitos através da conversa sem utilizar-se de forças ou armas. Uma frase muito interessante da Berta é a seguinte: a guerra é a negação da evolução em todas as direções, uma imensa ofensa cometida pelo homem de hoje contra o homem de amanhã. Enquanto ativista, Berta trabalhou como vice-presidente do Gabinete Internacional da Paz,
Participou e auxiliou a estabelecer grupos e congressos para promover esse assunto e foi inicialmente essencial para o desenvolvimento de leis internacionais para a preservação da paz, que surgiram após o seu trabalho. Ela então rompeu com os padrões enquanto ativista e escritora, em uma época na qual mulheres deveriam ser apenas vistas e não ouvidas. E as últimas palavras de Berta foram: abaixem suas armas, falem para todos, para todos. Agora eu vou falar do meu patrono, que é o Hans Kelsen. E assim como a Berta, ele nasceu na cidade de Praga, no dia 11 de outubro de 1881. O Hans Kelsen, ele é um famoso jurista e contribuiu, então, para a elaboração da Constituição da República Austríaca e criou um tribunal guardião da Constituição. Seu primeiro livro é Problemas Capitais da Teoria do Direito Estatal. E Hans Kelsen, então, ele também desenvolveu outras teorias sobre diversos temas jurídicos, como a justiça, a democracia, o direito internacional e teoria do direito e do Estado. Possui obras como Teoria Geral das Normas, Direito Internacional e Estado Soberano, a Democracia, Jurisdição Constitucional, O Problema da Justiça e o que é Justiça. Uma das suas produções literárias que teve maior repercussão no mundo jurídico é, então, a Teoria Pura do Direito. Atualmente, o pensamento de Hans Kelsen, ele permanece entre os doutrinadores, legisladores, estudantes e operadores do direito, e os assuntos por ele debatidos, como direito e a ciência, moral e justiça, norma fundamental, o ser e o dever ser e o direito como ordem normativa de coação ainda ensejam muita discussão e reflexão nos dias atuais. No seu livro Democracia tem uma frase bem interessante, que é a seguinte: democracia significa identidade entre governantes e governados, entre o sujeito e o objeto do poder, governo do povo sobre o povo. Então, sobre o meu patrono e a minha patronessa é isso. E agora eu vou dar início ao tema, que é Legal Design, a aplicação de recursos de design na elaboração de documentos jurídicos. Qual é a razão, então, do surgimento do Legal Design? As pessoas, elas passam em média 6 horas e 43 minutos por dia na internet. Isso é o que diz um estudo. E devido, então, à sociedade ela estar conectada cada dia mais, né, e passar grande parte do tempo em seus celulares, computadores ou então em algum outro aparelho tecnológico, o legal design ganha uma grande relevância nos dias atuais. E surge, portanto, para atender às necessidades dos usuários, criando assim produtos jurídicos que sejam então mais claros. No âmbito do direito, os advogados eles não possuem a mesma preocupação que criadores de aplicativos, por exemplo, que se preocupam com o design. Então, com o grande crescimento tecnológico, foi necessário recorrer a elementos do design para melhor compreensão daqueles usuários da justiça. E o que é o design? Design é a concepção de um produto envolvendo, então, o seu desenho e a sua funcionalidade. Muitas pessoas associam design apenas ao desenho, mas não se deve levar em consideração apenas o aspecto estético. Deve-se considerar o aspecto funcional também. Nesse mesmo raciocínio, então, o legal design não se trata de documentos mais bonitinhos, como muitas pessoas pensam, mas ele deve ter um objetivo claro, ou seja, uma funcionalidade. O design da informação. O design da informação, ele foi criado visando organizar as informações para que fossem transmitidas, então, de uma forma mais eficiente e mais clara para as pessoas. Ele vai consistir num processo de planejamento, seleção de conteúdo, organização, escrita, formatação,
revisão e teste de documentos, confirmando, portanto, se aqueles documentos criados, eles atingiram os seus objetivos, garantindo, então, que todas as informações estejam presentes, que sejam todas corretas e sejam confiáveis, tornando assim que aquele documento um documento útil. Ao colocarmos, então, o design da informação no mundo jurídico, ele vai servir para quê? Para que aquele documento elaborado pelo advogado seja compreendido por seu usuário. Na maioria das vezes, o cliente desse advogado, né? O usuário, ele vai precisar encontrar as informações necessárias e aplicá-las para os objetivos que levaram a utilizar esse documento. Caso contrário, ele vai se tornar um documento inútil, apenas com um monte de informação dentro deles. E qual seria, então, a distinção entre design de informação e o legal design? Apesar das duas técnicas elas serem muito parecidas, devido a que ambas elas vão tratar de comunicação de informações por meio de documentos, ocorre diferença entre elas. Nos documentos jurídicos, deve seguir formalidades exigidas por lei ou padrões legais, sendo que para a validade, então, do documento jurídico, alguns desses padrões legais, eles são exigidos. Com isso, os documentos elaborados através do legal design não visam apenas a transmissão da informação, que nem é no design da informação, mas também a produção de documentos juridicamente válidos, que otimizem sua finalidade dentro dessa estratégia jurídica. Importante ressaltar também o aspecto social do legal design, que visa, então, a inclusão social e um acesso maior à justiça, já que uma grande parte, né, e significante da população é analfabeta e analfabeta funcional. E como o legal design surgiu? Não existe um marco assim específico que vai fundar a prática do legal design. Mas em 1994 é possível encontrar um dos primeiros textos publicados que atribui o nome. Os psicólogos Julie Auer e Michael Ogalter publicaram um texto chamado O Entendimento de Documentos Jurídicos, eles são adequados? Nesse documento, eles vão abordar a dificuldade de as pessoas entenderem os vocabulários dos documentos jurídicos e como, então, isso poderia ser modificado. Alguns outros marcos devem ser citados para a importância da construção do legal design. São eles, então, uma escola na Finlândia, na qual alguns nomes se destacam. Stefania Pazera, pelo trabalho realizado na política de privacidade de uma empresa chamada Juro, e o Antti Innanen, fundador do estúdio de legal design. A Helena Rappel também se destaca pelo trabalho acadêmico então realizado. Nos Estados Unidos, Margaret Hagan se destacou por ter criado o Legal Designer Lab na Faculdade de Stanford. Na Holanda, também possui um estúdio importante de legal design chamado Aclara. E a África do Sul se destaca no cenário mundial pelo trabalho feito pela Comic Contracts de Robert DeRoy. Robert, então, ele é responsável por criar contratos no formato de quadrinhos para conseguir gerar, então, a inclusão social, principalmente focado na população analfabeta que precisa lidar com documentos jurídicos sem saber sequer ler. Por ser um movimento mundial recente e sem um líder bem claro, o legal design ainda não possui uma conceituação definida e compartilhada por todos. Mas foi criada recentemente uma aliança internacional composta por alguns designers para um acordo quanto à conceituação da matéria. E o que é, então, o legal design? Depois dos temas que já foram abordados aqui, podemos falar que o legal design nada mais é que os princípios e práticas de design somados, então, à experiência do usuário para a criação de produtos ou serviços jurídicos. E o que seria essa experiência do usuário? A experiência do usuário, ela vai abranger
toda a experiência que o usuário tem com o produto ou com a empresa que comercializa esse produto, desde o início até o final. Ou seja, então vai ser a experiência que o usuário passa, será um novo condutor no desenvolvimento desses produtos. As pesquisas, elas são de extrema importância para entender essa experiência do usuário. Por exemplo, em 2012, foi realizada uma pesquisa que identificou, então, que a assinatura aplicada no início dos documentos, em vez do tradicional campo de assinatura ao final do documento, poderia ter como resultado um adimplemento maior das pessoas nas obrigações ou declarações assumidas em documentos. No Brasil também foi realizado uma pesquisa entre 463 pessoas, com variedade de idade entre 21 e 51 anos. Todos com formação superior completa e a maioria com uma formação posterior, como uma pós-graduação, mestrado, distribuído então entre 20 estados diferentes. Foram divididos em 3 grupos, um grupo de controle, representando a sociedade em geral, que lida com contratos tradicionais, formado então por diversas profissões. O outro grupo era formado por advogados, representando então o grupo profissional que cria a maior parte dos documentos jurídicos atualmente. E por fim, um grupo de leigos, ou seja, pessoas sem nenhuma formação jurídica, que seriam então os principais usuários dos documentos jurídicos do dia a dia. O que foi identificado então nessa pesquisa? Foi identificado uma diferença relevante entre os documentos escritos da maneira tradicional e aqueles que utilizam o legal design. O padrão de leitura identificado pelas pesquisas em documentos tradicionais tem poucas interações, enquanto os documentos elaborados com as técnicas de legal design possuem um grau de interação muito maior. Ainda não é nada comprovado, mas essa maior interação ela pode estar ligada, relacionada à atenção das pessoas. Por exemplo, documentos que utilizam a técnica do legal design vai chamar mais a atenção do leitor. E como aplicar o legal design? Então, para finalizar, né, a gente vai analisar essa aplicação do legal design. Primeiramente, o usuário ele deve ser considerado na elaboração do documento, então. De que maneira? Analisando o seu comportamento para quais fins aquele documento será utilizado e em quais situações. Logo após, deve-se analisar os recursos estéticos para o documento, então, atingir o seu objetivo. E deve-se analisar também se o documento ele será feito de forma visual, de forma física ou virtual. Com isso, podemos concluir aqui que são inúmeras as possibilidades de exploração dentro do legal design. O legal design, então, ele traz um aumento da eficiência em todas as etapas de uma jornada do serviço jurídico. Seu impacto ele será positivo para todos os envolvidos no processo, ou seja, cliente, banca de advogados ou qualquer outra pessoa que participam do fluxo de informações dos serviços jurídicos. Bom, essa foi a minha apresentação. Agora eu passo a palavra para o meu colega. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora eu passo a palavra para o Rafael. Eu sei que não é Jason que se pronuncia, mas eu estou pronunciando que eu não lembro como é que pronuncia esse sobrenome, peço desculpas, né? Rafael Prestes, né? Que é acadêmico da UNI Dom Bosco e que vai fazer a sua apresentação. Mais uma vez, Rafael, seja muito bem-vindo. Antes do Rafael continuar, eu lembrei que eu tenho que fazer um comentário aqui, né? Antes do Rafael continuar, né? Ali, um dos patronos da Gabriele é o Hans Kelsen.
E eu sempre pensava, diziam assim, o austríaco Hans Kelsen, todos vocês em direito escutaram, né? Eu disse, mas como que ele é austríaco e nasceu em Praga? Praga é a República Tcheca hoje, né? Ex-Tchecoslováquia, né? Depois eu fui estudar, né? Quando ele nasceu, a República Tcheca pertencia ao Império Austro-Húngaro, ao Império Austro-Húngaro. Então, por isso que ele é chamado de austríaco, porque ele é tcheco e austríaco. E numa das aulas do professor Marcos Augusto Maliska, que desde ontem é meu orientador lá no doutorado, ele conhece profundamente toda o direito alemão, o direito ucraniano, ele conhece bastante a Polônia também, né? Eu fiz essa pergunta para ele, numa das aulas que ele estava falando de Kelsen, né? Ele pegou, botou a mão assim, é complicado. É complicado saber o que o Hans Kelsen é, mas no fundo, ele não é nem austríaco, nem húngaro e nem tcheco, ele é alemão, porque os pais são alemão, a família dele é da Alemanha, e se criaram depois na Áustria, embora tenha nascido em Praga, que pertence à República Tcheca, tá? Então, isso é uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês, que me despertou a atenção. Por que dizem o austríaco, né? O austríaco Hans Kelsen, né? Esse tempo eu achei interessante que cheguei lá no Sans Club e está escrito assim, licor australiano, né? Eu fui ver austríaco, né? Mas ali eu achei tão engraçado, me lembrei do Kelsen. Não tem nada a ver, mas lembrei do Kelsen. Legal design, pessoal. Eu lembrei de uma coisa, não é bem, porque o que eu vou falar não é bem ligado à aula de hoje, mas história em quadrinho não deixa de ser um design não legal. E o professor, teve um professor que ele fez a história da Guerra do Contestado em quadrinhos. Eu achei muito interessante para quem gosta de história em quadrinhos. Então ele acabou colocando um social design, para uma história bem interessante, bem bacana, que é a Guerra do Contestado. E ele me deu de presente esse livro, ele está esgotado, né? Mas é um livro, assim, muito bacana. Eu achei a ideia dele, assim, fantástica. Eu li 2 vezes, eu gosto muito da história da Guerra do Contestado, né? Eu li 2 vezes o livro dele, né? Então, eu vou chamar agora o Rafael Prestes, né? Que vai apresentar o tema que ele foi designado dentro do Legal Design. Então, Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu esqueci de falar que a Gabriela é secretária dos grupos de pesquisa. Ela que vai fazer o certificado de vocês. Então, muito obrigado pelo carinho e pela ajuda, tá, Gabriela? E a Anne Rabelo, que está aqui, ela faz a parte de comunicação social. Então, são 2 pessoas assim, que fazem parte da nossa, da parte administrativa nossa. Eu agradeço muito essas 2 pessoas. Rafael, a palavra é sua. Muito obrigado, professor. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Borne pela oportunidade, cumprimentar aí a todos os colegas e todas as pessoas que aí estão integrando aí o grupo de pesquisa, e dizer que para mim é uma grande honra participar durante mais esse ano do grupo de pesquisas. Eu, dentro do Legal Design, o tema que me foi proposto foi a importância do usuário na perspectiva de uma empresa que desenvolve esse trabalho. Mas antes eu quero falar dos meus patronos. Tenho o prazer de ter esses patronos pelo 3º ano consecutivo. Quero falar primeiramente da Olga Benário Prestes, que tem o nome igual ao meu, que meu nome é Rafael Prestes. E a Olga Benário, ela nasceu em 12 de fevereiro de 1908, na cidade de Munique, na Alemanha. Era filha de Léo Benário, um rico e famoso advogado na Baviera. A sua mãe, ela chamava-se Eugênie Gutmann Benário, e era de uma rica família judia.
Aos 15 anos, Olga passou a fazer parte de uma organização clandestina chamada Grupo Schweibing, em que se destacou. Aos 16 anos, ela mudou-se para Berlim com o namorado, Otto Braun. Nessa cidade, ela tornou-se secretária de propaganda da base operária no bairro de Melkon, e pouco depois ela foi promovida a secretária de propaganda de Berlim. A atuação de Olga nesse período na Alemanha era principalmente contra o crescimento das milícias de extrema-direita, em especial as nazistas. Ela tornou-se procurada pela justiça alemã após resgatar ali o seu namorado, Otto Braun, da prisão em Moabit, em abril de 1928. E por causa disso, Olga ela foi considerada uma traidora da pátria pelo governo alemão, que chegou a oferecer 5.000 marcos por informações que levassem à sua prisão. Ela então fugiu para a União Soviética em julho de 1928. Em Moscou, Olga ela aperfeiçoou seus conhecimentos sobre o marxismo e recebeu treinamento militar. Em 1934, ela recebeu da Internacional Comunista a missão de ser responsável pela segurança de Luiz Carlos Prestes no retorno ao Brasil. A Internacional Comunista era uma seção do Partido Comunista que determinava as bases de difusão do comunismo internacionalmente. Na missão recebida, Olga e Prestes deveriam passar-se por casados e viriam clandestinamente ao Brasil. Isso porque ele era procurado por ter desertado do exército durante a coluna Prestes. Na viagem, Olga e Prestes apaixonaram-se e casaram-se de fato. Olga e Luiz Carlos Prestes foram presos em março de 1936. Vários outros colegas de Prestes também foram presos e muitos foram torturados pela polícia. Nos inquéritos, Olga recusou-se a cooperar e ceder informações ao governo, que decidiu deportá-la. Durante sua prisão, ela anunciou sua gravidez, porém, mesmo assim, foi deportada para seu país de origem, a Alemanha. O pai da filha de Olga o pai da filha que Olga carregava era Luiz Carlos Prestes. A deportação de Olga era considerada ilegal pela lei brasileira da época, pois ela estava grávida de uma filha brasileira. A ordem de deportação de Olga Benário veio do Superior Tribunal Federal, na época, né? Em 23 de setembro de 1936. Ela embarcou no navio La Coruña, rumo a Hamburgo, na Alemanha, e a deportação de Olga era vista com temor por muitos, pois ela era judia, e na época já se sabia da perseguição clara contra judeus que havia na Alemanha nazista. Ela passou pelo campo Lichtenberg, depois Ravensburg e, por fim, Berburg. Nesses locais, Olga foi sujeita a frio, fome, interrogatórios constantes, trabalho escravo e torturas físicas. O destino dela foi selado em abril de 1942, quando no campo de concentração de Berburg foi executada na câmara de gás. O destino de Olga só foi descoberto pela família ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Essa é a história de Olga Benário Prestes. E o meu patrono, Pierre Klosterman. Pierre Klosterman, filho de franceses, mas nascido em 1921 em Curitiba, no Paraná, Pierre Klosterman passou a infância no país e completou estudos no Brasil. Porém, pouco tempo antes do início da Segunda Guerra Mundial, foi aos Estados Unidos para cursar engenharia aeronáutica. Em 1940, após a queda da França no conflito, abandonou os estudos na América e embarcou em missão para a Inglaterra, onde cursou uma escola de pilotos militares como voluntário pelos franceses livres do general Charles de Gaulle. Graduado sargento-piloto, entrou para a Força Aérea Real Inglesa, fazendo parte da formação do Esquadrão 341, unidade formada exclusivamente por aviadores franceses, que ficou conhecida como Grupo de Caça da Alsácia. Em julho de 1943, Klosterman obteve suas primeiras vitórias. Depois acabou transferido do Grupo Alsácia para outro grupo da Força Aérea Real Inglesa.
passando a voar junto com pilotos ingleses. Ele participou da fase final da guerra e se estima que tenha batido mais de 30 aviões alemães, sem contar aviões, tanques, viaturas militares e outros alvos destruídos em solo. Ao final do conflito, ele comandava uma ala inteira da Força Aérea Real Inglesa, tendo a função e posto de Wing Commander, tenente-coronel. Terminou integrando aí a Força Aérea Francesa como primeiro-tenente, e uma deferência especial, pois a sua formação era apenas sargento ao ingressar na atividade aérea e ele não possuía um curso superior. Por tantos feitos, recebeu do governo britânico a Distinguished Flying Cross, a mais alta condecoração aeronáutica inglesa, além de diversas outras homenagens, inclusive comendas americanas e francesas, como Legião de Honra e, mais tarde, a Ordem do Mérito Santos Dumont no Brasil. Em 48, ele colocou partes de seu diário de guerra no livro considerado pela crítica especializada como a melhor narrativa dos combates aéreos da Segunda Guerra, Le Grand Cyr, publicado no Brasil em 1960. Também foi autor da obra Fogo no Céu, e que foi publicado aqui no Brasil. E Klosterman concluiu seu curso de engenharia aeronáutica e ainda voltou a voar anos depois na Força Aérea Francesa, na Guerra da Argélia, o que rendeu mais um livro. Além disso, teve sua patente de guerra finalmente reconhecida, sendo reformado como coronel. Esse foi meu patrono, Pierre Klosterman. Agora eu quero falar sobre a minha pesquisa sobre a importância do usuário no legal design. A perspectiva dessa pesquisa é sob o prisma de apuração da Lex Design, que é uma empresa, um estúdio de inovação jurídica que aplica o design como método de transformação do direito. Guilherme Leonel é o fundador e Juliana Lima é uma legal designer que trabalha na Lex Design. Ambos desenvolveram uma pesquisa para desenvolvimento do legal design e na pesquisa da importância do usuário nessa perspectiva. Uma das grandes situações que nós estamos enfrentando é a aceleração do desenvolvimento, a aceleração das tecnologias que cada vez tem se desenvolvido mais no mundo que nós vivemos. Só a cunho de conhecimento, então, o telefone, ele levou 75 anos, o telefone, para chegar a 50 milhões de usuários. O rádio levou 38 anos, a televisão levou 13, a internet levou 4, o iPhone levou 3 anos para ter 50 milhões de usuários, mais recentemente o Instagram levou 2 anos, o aplicativo Angry Birds levou 35 dias, e aquele outro aplicativo de jogo, o Pokémon GO, levou apenas 15 dias para atingir 50 milhões de usuários. Então, a gente começa a vislumbrar o quanto a tecnologia tem atingido mais usuários de forma mais rápida. Então, o demonstrar na prática esses métodos de que o usuário ele se torna fundamental, e acompanhar os usuários é algo também muito importante. Porque quando você tem a questão de que se você conhece o usuário, então você consegue abordar o legal design. Por quê? Porque o design, em geral, ele é um ato de fazer. Segundo Mark Stindor, que é um doutrinador na área do legal design, ele vai dizer que o design ele é um ato de se fazer. Então, quando você bola algo, metodologias de se fazer, de se chegar a um objetivo, então você está viabilizando. Então, o primeiro passo que a Lex Design, que é essa empresa jurídica
que é focada nesse objetivo de desenvolver soluções em legal design, ela simplesmente, primeiro, faz uma pergunta. Você conhece o seu usuário? Então, quem é o seu usuário? Quando você tem um escritório de advocacia na área empresarial, primeiramente, o que vem à cabeça é de que o seu usuário, o seu cliente, seria primordialmente um sócio de empresa, um, majoritariamente você teria um empresário, você teria uma pessoa jurídica. Só que quais as perspectivas, quais são as suas dores, o que move, quais são as inspirações profissionais, qual o contexto que aquele profissional está envolvido. Então, se a gente começa a olhar de uma perspectiva ampla, lato sensu, a gente não vai conseguir entender quais são os anseios, quais são as possibilidades. Então, para você conseguir entender qual é a necessidade, qual é a real necessidade, precisa-se, então, conhecer qual é o seu usuário de fato. Então, de olhar de uma maneira estrita. Então, o Peter Drucker, um outro doutrinador, ele fala que o trabalho do design é converter a necessidade em demanda. Pegando um adendo no que o professor Borne estava comentando há pouco, sobre a história de uma guerra em que foi convertida em quadrinhos, dando um cunho social de acessibilidade, uma das ideias do legal design, de se olhar o usuário, é essa ideia de usuários extremos. Quando se visualiza, se vislumbra usuários extremos, então se vislumbra a questão de se aperfeiçoar o serviço. Tem um homem chamado Vincent Serve, que em 1972, com um objetivo de dar acessibilidade de comunicação, ele criava protocolos de e-mail para se comunicar com a esposa dele, que não ouvia, ela era surda. Então, pelo fato de ela não ouvir, ele criava protocolos através da internet, protocolos através de e-mails, que não existia, que não era comum. Em 1972, ele se comunicava eletronicamente com ela para facilitar, para dar acessibilidade. Então, quando você observa usuários extremos, radicais, nós conseguimos extrair melhores insights, ideias e construção de melhores soluções. Então, essa é outra perspectiva de abordagem dessa empresa, a Lex Design, ela aborda na perspectiva do legal design, de se conseguir perceber o usuário. Um enfoque importantíssimo, gente, é a questão do poder da empatia. O que é a empatia? É se colocar no lugar do outro. Nós sabemos que o homem, eu não consigo me colocar no lugar de uma mulher que, por exemplo, tem um filho, uma mulher que está grávida. Eu posso tentar entender, mas eu nunca vou sentir o que uma mulher sente, emocionalmente, fisicamente, mas tentar me colocar ali no lugar, ter essa empatia é uma obrigação, é algo que se tem que ter. Então, a empatia, ela é o se colocar no lugar, tentar se colocar no lugar. Então, essa Lex Design, ao tentar entender o usuário, ao tentar entender aquele que é o seu cliente, a sua necessidade na criação ali do legal design, ela faz 17 entrevistas com os seus usuários para tentar compreender o contexto, as dores, os ganhos durante a operação. Ela relata ali durante os seus estudos que alguns escritórios eles acabam fazendo 17 entrevistas
e no final das entrevistas eles acabam vendo que, por falta de comunicabilidade dentro da empresa, vários processos poderiam tramitar de maneira mais célere, várias soluções poderiam ser encontradas, mas por falta de comunicação, por falta de estratégia, que acabam não se encontrando. Então, muitas soluções são encontradas. Então, o legal design ele acaba influindo em muitas estratégias muito interessantes. Então, a empatia ela é um dos grandes pilares do processo de design, na medida que estabelece uma conexão verdadeira com o usuário para entender as suas dores, desejos e percepções que, em alguns casos, nem o próprio usuário sabe que possui. Os usuários nem sempre têm a razão. Com frequência, eles são terríveis para descrever ou para compreender o que necessitam. Fazer perguntas continuamente e chegar até a raiz do que eles estão pedindo é a nossa tarefa. Uma das pessoas que trabalham nessa Lex Design acabou explicitando isso. Então, entrevistas, pesquisas qualitativas, então são coisas importantíssimas para que se chegue ali à acessibilidade, às necessidades. Então, o legal design está para muito além de documentação e de apenas um layout. O legal design ele acaba abarcando essa questão humanitária da acessibilidade, da eficiência, de compliance e de tantas outras perspectivas que nós temos hoje. Então, muito se fala de tecnologia, de ferramentas, aplicativos e sistemas como grande virada nesse mundo de transformação. Nós preferimos aí acreditar que o ser humano tem e continuará a ter um papel fundamental nessa jornada. Conexão, percepção, compreender sentimentos, saber ouvir e tantas outras habilidades comportamentais terão um papel cada vez mais relevante. E isso será também tão transformador quanto a nova tecnologia exponencial. Então, a gente pensa que a tecnologia ela é algo que faz parte da nossa realidade, nós não vamos conseguir mudar essa realidade, mas humanizar isso também é muito importante, porque a frieza da máquina ela não prepondera, ela não permanece. Então, eu acredito que essa seja a minha contribuição nessa pesquisa. Eu agradeço muito a todos e passo a minha palavra aí ao professor Rogério Borges. Então, olá, eu vou colocar para vocês, só um minutinho. Que aqui a gravação não é automática. Então, eu vou comentar um pouquinho. Primeiro, eu até compartilhei na tela para vocês, eu vou mostrar o livro do professor Jorge Bernardi. O professor Jorge Bernardi, ele foi vereador em Curitiba por muitos anos, um grande vereador. Depois ele resolveu se candidatar a prefeito pelo partido e não deu muito certo. E dele ele acabou perdendo o eleitorado fiel dele, né? Que há muitos anos... Vocês estão conseguindo enxergar o compartilhamento aqui, não? Só um pouquinho. Estão conseguindo, né? Então, esse é o livro, né? A Guerra do Contestado em quadrinhos, tá? É uma edição que está esgotada, mas tem alguns exemplares ali, eu achei na Amazon, pode ser que lá no estante virtual também tenha. E o livro que eu tenho, eu ganhei do próprio autor. Então, é um livro fantástico, né?
É um livro muito bacana, eu gosto muito de estudar a Guerra do Contestado, que foi um conflito entre o Paraná e Santa Catarina. É um conflito, conflito em relação a divisas e em relação à invasão de terras dos colonos por uma companhia inglesa, que colocou a estrada de ferro. O que acontece quando construíram a estrada de ferro em Santa Catarina, né? O governo concedeu para aquela empresa construir a ferrovia e, em pagamento, ele permitiu que a empresa explorasse 15 quilômetros de cada lado, tá? De graça. E eles começaram a invadir e expulsar a colônia, até que os colonos se revoltaram, liderado por um religioso chamado São João Maria, e acabaram provocando uma guerra. Eles destruíram a serraria da Lambert, que cortava as madeiras, e nesse meio tinha um conflito da divisa do Paraná e Santa Catarina. E o Paraná litigou lá no Supremo Tribunal Federal, os advogados do Paraná foram Epitácio Pessoa e depois o Baldino do Amaral, que tentaram evitar conflito da guerra, mas não tinha muito a ver com a divisa. O Paraná perdeu a ação lá no Supremo Tribunal Federal, e se mantivesse a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Paraná seria hoje até o Rio Iguaçu. Do Rio Iguaçu para baixo seria Santa Catarina. Daí eles fizeram um acordo que mudaram a divisa pelo Rio Negro, pela Estrada de Ferro, e nesse período nasceu 3 cidades, né? Nasceram a cidade de Mafra, que ali era tudo Rio Negro, foi dividido pelo rio. Nasceu a cidade de União da Vitória, porque era só Porto União. E eu não sei se foi Dionísio Cerqueira ou Barracão, eu não sei qual que existia e qual que surgiu. Porque a divisa nova que foi acordada no Supremo Tribunal Federal, governo federal, passava no meio dessas cidades, né? Então eles tiveram que criar 2 cidades separadas. Então esse aqui foi um fato interessante, relacionado à história do Paraná. Agora, voltando aos patronos do Rafael, que eu não conheço muito legal design, então eu vou falar dos patronos. Anita Leocádia Prestes, que era filha da Olga Prestes, nasceu num campo de concentração. Existe a diferença de campo de concentração e campo de extermínio. Campo de concentração não significa um provisório, como se fosse uma prisão provisória. Campo de extermínio, onde existe a solução final de Hitler, né? E nasceu essa filha da Olga Prestes, tem um filme muito bem feito, um filme brasileiro muito bem feito sobre isso, né? Teve o primeiro movimento internacional que conseguiu resgatar uma criança de um campo de extermínio. Então, as 2 vós da Anita Leocádia Prestes, elas fizeram um movimento internacional, a avó alemã e a avó brasileira, para resgatar, pelo menos, a filha, e conseguiram, por pressão internacional. Então, foi um dos poucos casos que alguém conseguiu ser resgatada dentro de um campo de extermínio. Anita Leocádia Prestes, eu acredito que seja viva ainda, ela é pós-doutora, ela é professora, assim, não sei se da USP ou da Unicamp. Ela é uma pessoa, assim, com um nível intelectual muito elevado. Até pouco tempo atrás ela estava viva, eu acredito que esteja também, se alguém puder pesquisar para mim. Tem até uma entrevista muito interessante com ela no YouTube. Então é muito interessante, né? Agora vamos falar do... ainda está viva. A Vitória, muito obrigado, Vitória, já fez a pesquisa, né? Outro fato que é interessante, vamos falar do Pierre Klosterman. Pierre Klosterman foi o único brasileiro que estava na guerra no dia D. E ele nasceu em Curitiba, um dos ilustres curitibanos. Dos patronos e patroneses, eu coloquei alguns curitibanos, ou paranaenses, que as pessoas não conhecem, né? E dentro desses, o Pierre Klosterman, o Rafael ele falou quase tudo dele. Agora tem um detalhe muito interessante que ninguém sabe. Ele era apaixonado por Curitiba, tá? Então, de vez em quando, ele aparecia por aqui. E quando a Renault foi se instalar no Brasil, estavam em disputa Porto Alegre, Joinville, Curitiba, Salvador e Recife. Essas
todas essas, e São Paulo também, todas essas cidades queriam trazer a Renault, que a Renault ia trazer a Nissan também, né? E teve uma reunião lá na sede da Renault para decidir para onde ia a fábrica. Então estava quase indo para Joinville, até que Pierre Klosterman, que era diretor da Renault, o Pierre Klosterman era um dos maiores acionistas e fazia parte do conselho administrativo da Renault. Ele convenceu os demais membros do conselho a trazer a fábrica para Curitiba. Isso eu achei numa revista, ninguém fala disso, ninguém conta, e eu achei numa revista que eu tenho em casa. Eu assinava uma revista chamada Os Caminhos da Terra, e lá está a história, que quem garantiu a vinda da Renault para o Paraná foi o Pierre Klosterman, pelo grande amor que ele tinha por Curitiba. Então, é uma história assim que pouca gente conhece, pouca gente sabe. Ele foi herói de guerra, ele foi um grande aviador, ele era filho de francês, mas se considerava brasileiro também, e ele cometeu alguns erros graves como piloto, mas não de má fé, erros de imperícia, né? Então, ele teve uma parte meio negativa ali, mas foi um grande piloto, um grande militar e um grande homem que Curitiba deve respeitar muito, né? Pena que ninguém sabe quem é. Tem vários personagens que os paranenses não conhecem, né? Pierre Klosterman, Cristina Romanó, que foi uma procuradora da República, que foi procuradora no Tribunal Penal Internacional, o Baldino do Amaral, que foi o único ministro paranaense no Supremo Tribunal Federal, eu digo assim, paranaense nato. O Fachin você pode considerar paranaense, mas ele nasceu no Rio Grande do Sul. E o Baldino do Amaral, ele nasceu na Lapa. E é um dos meus patronos, eu vou deixar para a última aula contar melhor sobre o Baldino do Amaral. Então, tem vários paranaenses esquecidos, não valorizados, e que a gente deveria se atentar mais. E uma coisa que eu vou completar, que o Rafael falou, eu só vou completar para vocês que o Rafael não falou errado, tá? Ele não falou errado. O nome era esse mesmo, para não pensarem que ele falou errado. Ele falou assim, o Superior Tribunal Federal. O nome, na época, era mesmo Superior Tribunal Federal. Ele se equivale hoje ao STJ. Então, é o STJ que se misturava um pouquinho com o STF. Então, o nome está correto, é Superior Tribunal Federal. Em jornal, geralmente, você vê eles falarem errado, eles colocam o Superior Tribunal Federal ou o Supremo Tribunal de Justiça, mas no caso do Rafael, ele falou corretamente, tá? O nome era esse na época, tá certo? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que os demais participantes de hoje não estão aqui, né? Que tinha mais 2 pessoas para se apresentar, mas acho que não vieram. Pessoal, não esqueçam, ali no chat está a lista de presença. Não esqueçam de preencher a lista de presença, senão não conta as horas para vocês, tá? Alguém gostaria de se manifestar, falar alguma coisa? Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, pessoal? Só deixa eu apresentar, para quem não conhece, acho que conhece, a professora Ina é uma das coordenadoras de colóquio, é uma das participando de uma das coordenadoras mais antigas que nós temos aqui no colóquio, né? E nos colóquios, não, nos grupos de pesquisa, e é uma grande conhecedora de inovação, governança e outras áreas, né? Então, seja bem-vinda mais uma vez, professora Ina. Obrigada, professor Rogério. Não poderia deixar de abrir a câmera e o áudio e falar com vocês, né? Pedir desculpas que não pude estar aqui no primeiro encontro por questões de compromissos assumidos junto ao TSE, porém, fico muito feliz de estar aqui hoje, em que pese a nossa coordenadora do dia não possa estar presente, eu vejo que os colegas estão muito bem preparados e atribuo isso também
a essa organização prévia, né, do grupo. A gente sabe que quando a gente trabalha em equipe, o resultado é percebido com ênfase, né, aqui nos nossos encontros. Então, parabenizo aí a Gabriele, o Rafael, pela pesquisa e pela apresentação. Como o professor Rogério comentou, eu gosto muito do tema, né, da inovação, da governança, e fico muito feliz deste tema ser trazido aqui para a sede de pesquisa científica, né, gente? Quando a gente fala de legal design, a gente pensa nessa mudança de paradigma, a gente enfrenta algumas resistências, né? Então, se vocês estão acompanhando, eu tenho certeza que a Gabriele e o Rafael também estão acompanhando, eu acredito que os outros colegas também. No judiciário, a gente tem vivido essa movimentação da inovação, que é exatamente essa mudança de paradigmas, né? Principalmente a mudança de paradigma para colocar o usuário no centro. Então, quando a Gabriele traz aqui o histórico, né, e enfatiza esse foco no usuário, e também o Rafael fala, né, faz uma pergunta fundamental, que é, se você conhece o usuário? Essa pergunta a gente não se faz muito comumente na graduação de Direito, né, pessoal? Então, acredito que a gente está vivendo aqui uma mudança mesmo muito auspiciosa para aqueles que acreditam no poder transformador do direito, da ciência política, né, e de todas as ciências em geral. Então, parabenizo mais uma vez aos colegas pelas apresentações e fico esperando aí o próximo encontro. Muito obrigada, professor Rogério. Muito obrigado, professora Ina. Pessoal, só vou avisar uma coisa para vocês. Ali no chat está a lista de presença. Para responder a lista de presença, vocês têm que clicar naquele link e preencher lá dentro. Porque o chat, depois da gravação, ele desaparece. Não tem como saber que vocês estão aí. Então, a lista de presença, você clica no Forms ali e preenche aquele formulário. Porque tem que documentar isso perante o tribunal, tá? Não basta colocar ali no chat. Então, eu vou chamar o Sérgio, está por aí? Professor Sérgio. Eu acho que não está, né? Está aqui, o professor Sérgio Bersolato de Abreu, está por aí? Peraí. Então, eu vou abrir a palavra para você. Seja bem-vindo, Sérgio. Eu acho que está sem som. Alô? Oi, pode falar. Bom, eu gostaria só de agradecer o pessoal que apresentou, né? É um tema que eu não tinha escutado ainda até o momento. Quer dizer, tinha escutado muito pouco, né, sobre essa questão e a questão da tecnologia, ela está influenciando muito rápido o direito, né? Eu já tinha visto isso o ano passado, quando a gente falou da modernidade líquida, que era um dos aspectos dela, né? Uma das características era justamente essa aceleração tecnológica, né? E os efeitos que isso está causando nas profissões, nas áreas, com as pessoas, né? E isso está afetando muito, deixando as pessoas muito ansiosas e muito inseguras, né? Que essa velocidade das mudanças, né? E isso está chegando para a gente, está chegando também no direito eleitoral, na justiça eleitoral. Não tem como a gente evitar esse tipo de coisa, né? Voltar atrás, não há como voltar atrás. A gente tem que aceitar, assumir essa realidade, né, dessas mudanças que estão acontecendo, e por isso que esse tema trazido para o grupo de estudo, ele foi muito interessante, aquilo que o Rafael e que colocaram, né, que colocaram para a gente, que acho que foi interessante esse tema voltar para a gente sempre estar se atualizando, que não há como voltar atrás, né? Então essas mudanças vão vir e vão continuar acontecendo.
Eu queria só agradecer ao pessoal do grupo aí, gostei da apresentação. Obrigado. Então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Então, pessoal, só para terminar, quem não preencheu a lista de chamada, preencha clicando o link, tá? No último, depois, lá em novembro, como a gente fez com o grupo avançado de pesquisas, a gente trouxe uma palestra, tá? Nós trouxemos do grupo avançado a palestra antes, porque eles tinham um vácuo na primeira sessão. A de vocês, cada grupo vai ter uma palestra. Vai ter uma palestra lá em novembro, que seria a sexta sessão. E a palestra, quem vai representar, fazendo uma palestra externa para o sexto grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política, vai ser o professor Luiz Gustavo de Andrade. Então, ele vai apresentar, ele está numa comissão de reforma do Código Eleitoral, da lei eleitoral, e ele vai apresentar as novidades sobre a nova lei eleitoral, lá em novembro. O sétimo grupo de pesquisa, que se sabe que tem 2 de graduação, vai trazer um outro professor chamado Roosevelt Arraes. E o grupo de Geografia Política, vai trazer a professora Márcia da Silva, da Unicentro. Tudo em novembro. Eu aconselho que vocês não assistam só a palestra do grupo de vocês, do sexto grupo. Assistam as outras palestras, inclusive de Geografia Política. As matérias que estão estudando Geografia Política é muito interessante. Ele conta todo o histórico das eleições para governador desde 1982, que vai ser a continuação de uma edição especial da Paraná Litoral, que a gente publicou uma parte agora em dezembro, comemorando os 65 anos, e ali vai comemorar os 66 anos, a segunda parte desta obra, que o grupo de pesquisas em Geografia Política está elaborando. E a professora Márcia da Silva é uma das grandes professoras, pós-doutora, lá da Unicentro. Então, inclusive, esse palestra de Geografia Política também é muito interessante, tá? A Anne teve uma oportunidade, a Anne, do grupo de vocês, de assistir uma parte da aula no grupo de pesquisas, e eu acredito que eu tenha achado muito interessante também, né? Então, para vocês terem uma ideia do que se estuda lá, é bem interessante. Se quiserem assistir uma sessão normal do grupo de pesquisas de Geografia Política, vocês estão convidados. Só me mandam um e-mail, na última terça-feira de cada mês, e me mandam um e-mail que eu mando o link para vocês. Vocês podem ir como convidado. Tá? Então, uma ótima semana para vocês. Um abraço fraterno. Cuidem-se. Ótima semana, pessoal. Até a próxima.